E aí, hoje, a gente chega ao verso 33, onde Jesus diz o seguinte, preste atenção. Fala agora da palpabilidade dessa constatação, usando outra vez um exemplo que é um tanto recorrente. Nos 3 evangelhos sinóticos, eles aparecem aqui e ali, em contextos, em situações distintas, mas eles aparecem para trazer a mesma explicação, a mesma conclusão, e oferecer a mesma concreção, a mesma palpabilidade de discernimento. O que é isso? Jesus diz que, conquanto isso tem a ver com coisas que acontecem nos escaninhos do coração, todavia, elas se manifestam. Elas não ficam num lugar tão guardado, tão oculto, tão inatingível, tão imperscrutável, tão inalcançável, que só Deus saiba quem anda deliberadamente pecando contra o Espírito Santo. Por menor que seja esse grupo de risco. Vem Jesus e diz, não, existem evidências. E são as mesmas evidências que caracterizam tudo mais. Aí você me pergunta, e que evidências são essas? Leia a sequência do que Jesus diz. Aqui no Evangelho de Mateus, olha só o que ele está dizendo. Ou fazei a árvore boa, ou seja, ou você tem uma árvore boa, planta uma árvore boa, escolhe uma boa semente para plantar uma árvore que seja frutífera, que dê sombra, que seja acolhedora, que seja abrigo para seres humanos, para aves dos céus, que entre no ecossistema da vida, é boa, alimenta homens, aves, seres humanos, criaturas variadas. Essa é a árvore boa, dá fruto não venenoso. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Ou então vocês escolhem ser, fazer, realizar, porque vocês são a árvore. Jesus está chamando cada um desses indivíduos aqui de árvores, seres humanos, árvore. Eu sou um ser humano, árvore. Você é um ser humano, árvore. Está me prestando atenção? Deixa eu dizer para você essa basicalidade. Você é um ser humano, árvore. Portanto, é pelo seu fruto que eu sei quem você é. É o que o Evangelho ensina, não é pela sua confissão de fé, Senhor, Senhor. Não é pelo seu carismatismo. Em teu nome eu profetizo. Não é pela alegação dos seus poderes espirituais. Em teu nome eu expulso demônios. Não é pela sua suposta capacidade sobrenatural ou de misticismo miraculoso que faça você curar doentes e enfermos ou pelo poder da sua paranormalidade. Não, isso aí e nada para Deus é a mesma coisa. Jesus disse, naquele dia tem gente que vai se amparar nisso e vai me dizer e vai me dar como currículo vitae. Na realidade é um currículo mortis. Eles vão me oferecer essa lista de ortodoxia, de carismatismo, de profetismo, de miraculosidades, mas eu vou dizer a eles, eu não sei quem vocês são, eu nunca vi vocês, saiam daqui. Isso aqui em Mateus 7, como a gente já viu, alguns meses atrás. Ou em Lucas 13, que mais ou menos repete a mesma coisa. A gente conhece a você intimamente, Jesus, você ensinava nas nossas ruas. Visitou as nossas casas, mas eu lhes direi, eu não sei quem vocês são. Por uma razão. Porque ele nos comparando a árvores, a expectação é de que do ser humano árvore nasça, apareça a evidência da sua natureza, que não é caracterizada por confessionalidades ortodoxas, por manifestações pentecostais, carismáticas, sobrenaturais, por realidades impressionantes ou extraordinárias. Nada disso tem nenhum valor para Deus. Naquele dia me dirão isso e eu lhes direi, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, eu não sei quem vocês são. Porque Jesus mesmo introduzira esse tema dizendo, não sejam enganados. Existe um elemento de natureza óbvia, para vocês saberem com que estão lidando, de modo que até o enganado não tem desculpa quando se deixa e se entrega a
manifestação do engano recorrente, contínuo, resilientemente repetido, e vocês continuam aí, e vocês se negam a aceitar as referências de discernimento que eu dei a vocês, porque vocês são adoradores de fetichismo profético, vocês são cultuadores de ortodoxias religiosas, vocês são impressionáveis por miraculosidades e curas e extraordinariedades. Para vocês, o que quer que se manifeste com essa natureza, não importa se vem de Deus ou não vem de Deus, vocês não querem nem saber do conteúdo, do caráter, da natureza, dos feitos, ou seja, vocês não estão nem aí para o fruto que aparece da vida. De modo que essas coisas miraculosas para Jesus não são fruto, nem são evidência. Ao contrário, elas chegam muito como dissimulação e como engano, frequentemente, para ocultarem, para encobrirem para aqueles que, ou por serem incautos, tolos, e outros por serem viciados, fetichisticamente falando no engano, e não quererem se converter porque se habituaram à mentira, e não querem de modo algum a realidade do que Deus apresenta como inequívoca verdade e expressão da realidade de Deus em nosso favor, que é o fruto. Pois o fruto do Espírito Santo, Paulo diz em Gálatas, no capítulo 5, é amor. E o que do amor decorre. O fruto do Espírito Santo é amor. E onde há amor, há alegria do Espírito de Deus, genuína. Aquela alegria que não pode ver a bondade de Deus, que se enche de gratidão. Aquela alegria grata, é alegria. Fruto do Espírito Santo é bondade, é longanimidade, é fidelidade, é justiça, é expressão sincera da vida e do ser, é autocontrole, é domínio próprio, é essa naturalidade com a qual a gente celebra a alegria dos que se alegram e a gente se solidariza com a dor dos que sofrem. Quem quer que assim seja está manifestando o fruto de Cristo, o fruto do Evangelho, o fruto do Espírito Santo. É isto e nada mais. O resto não serve nem como coadjuvância. Sem essas coisas, é Paulo que diz, e eu repito de novo, lá em 1 Coríntios 13, você pode expressar a fé que você queira, as obras que você queira, os sacrifícios que você pretenda, realizar os milagres que você consiga, todo esse aparato de coisas, mas se não tiver amor, nada disso aproveitará. Não tem nenhum sentido. Nada muda a perspectiva de quem é você diante de Deus se você não viver e não der o fruto de Jesus, que é amor. Por isso, ou fazei de vós mesmos, ou vocês se tornam. É isso que significa, ou fazei a árvore boa, é equivalente a dizer, ou vocês se tornam essa árvore boa, e vocês se certificam da natureza boa de vocês mesmos, e vocês trabalham o significado da manutenção dessa natureza como expressão de bondade e de amor, para ser chamada de gente boa, de fato. Ou vocês fazem a árvore boa e o seu fruto será bom. Se vocês forem bons, o fruto vai ser bom. Não precisa fazer nenhum esforço. Não precisa aprender nenhum dogma, nenhuma doutrina, nenhum catecismo. Não precisa decorar nenhuma, ou qualquer que seja a teologia sistemática do grupo religioso. Não precisa de nenhum rito. Não precisa passar por nenhuma iniciação religiosa. Não precisa de nada disso. Isso tudo é invenção. Para Deus, o que importa é se você é equivalente a uma árvore boa e dá o bom fruto, com gosto de amor de Deus. Com resultado de proliferação daquilo que sai, que decorre, que emana, que brota da natureza divina em vocês, produzindo natureza, bondade, graça e realidade divina a partir de vocês. O que é, então, o fruto? É o que brota da natureza de vocês.
Sejam árvore boa e está tudo resolvido e o fruto vai ser bom. Mas se vocês forem árvore má, o fruto de vocês é mau. Tanto faz se vocês são os reis da ortodoxia, do puritanismo, se o coração de vocês é mau, hipócrita, mentiroso, se vocês cultuam o poder que vocês têm, o controle, o domínio, a ascendência, as manifestações de dominação da vida de vocês sobre o próximo, e se os fins justificam os meios, se vocês são capazes de qualquer coisa para fazerem manutenção desse estado de dominação e de controle, porque vocês têm ódio de qualquer um que, chegando cheio da bondade e do amor de Deus, faça coisas diferentes do que vocês façam, tratem a vida diferente do que vocês tratem, e tratem as pessoas de maneira distinta do que vocês a elas realizem. Essas pessoas se tornam, aos sentidos de vocês, o pior de todos os inimigos. Vocês deixam o diabo para lá e vão perseguir esse ser humano, real e concreto, porque vocês são maus. É o que Jesus está dizendo. E diz raça de víboras. A natureza de vocês é peçonhenta. Essa é uma coisa muito séria. O Jesus que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o mesmo que diz raça de víboras. A diferença é que esses aos quais ele chama, para ele, com ternura, para o ninho dele, são os que entraram em estado de falência pessoal, que não tem mais nenhuma arrogância, nenhuma supremacia sobre ninguém, nenhum auto-engano sobre eles próprios e sobre o poder que as realidades do status religioso possa a eles supostamente emprestar, que nada mais é do que ilusão, engano e miragem satânica no auto-engano dessas pessoas, mas na vida de um outro já deixou de ser auto-engano e passou a ser a deliberação consciente da maldade delas. Isso acontece. Tanto quanto acontece dele acolher os cansados e os sobrecarregados, acontece dele dizer: você é uma víbora perversa, venenosa, matador de outras vidas, envenenador da existência. Isso está na sua natureza. Assim como está na natureza da árvore ser boa ou ser má, e a gente conhece pelo fruto, Jesus diz que eles são uma raça venenosa. Essa gente religiosa, isso é duro, é pesado. A maioria das pessoas não quer continuar. Não quer continuar, quer sair, quer pular fora, não quer continuar ouvindo. É chocante, é insuportável. É insuportável para você. E se é insuportável para você, é apenas um sinal de quem você é. Se essa palavra que eu estou dizendo aqui para você e para vocês todos é insuportável, você tapa os ouvidos, você diz: chega, vou sair daqui agora. Você está assinando um certificado sobre a perversidade da sua própria natureza. Triste e, infelizmente, essa é a verdade. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas? E outra vez a ênfase recai no falar. Como antes Jesus tinha dito a mesma coisa, como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus? E aqui ele repete outra vez: eu sei quem vocês são, e qualquer um pode saber, porque a boca de vocês, o fruto está saindo pela boca. Vocês estão vomitando veneno pela boca. Está saindo, brota. Toda vez que vocês abrem a boca é para detratar, destruir, mentir, enganar, ofender, macular, inventar. Sai da boca de vocês o tempo todo. Não há nenhuma palavra de graça, de amor, de edificação, de acolhimento, de bondade, de compreensão. Não há a bênção do silêncio na boca de vocês. Vocês não sabem silenciar, vocês só sabem opinar, julgar, dizer a última palavra, mandar para o inferno, ter certeza absoluta da condenação dos outros. Vocês não notaram ainda que vocês falam tanto de inferno porque vocês se tornaram filhos do inferno e do diabo, raça de víboras religiosas. Isso não dá entre ateus. Esse é um mal de crentes, de sacerdotes,
de pastores, de profetas, de milagreiros, de pseudo-apóstolos. São esses que, sobretudo, caracterizam o grupo de risco. Ou são os defensores dessas práticas que fazem isso com um ódio enorme e que são capazes de te acusarem de blasfêmia só porque eles se desagradam do que seja evangelho de Jesus procedendo de vocês, gerando contrariedade à estrutura e ao arcabouço das mentiras que eles construíram para impor sobre o próximo, controlar e enganar a humanidade. Raça de víboras. Como é que vocês vão conseguir falar coisas boas sendo maus? Não tem modo de vocês melhorarem. Tem algumas pessoas que eu conheço pregando, ou quase pregando, a vida inteira. Alguns eu conheci bem novinhos, com 15 anos, com 14. Depois vieram a se tornar pregadores. Outros eu já conheci com 18, com 19. Eles, não eu. Eles tinham essa idade. E aí começaram a se tornar pregadores. Eu fui vendo vários desses. E aqui eu estou falando dos exemplos coerentes com o que Jesus está dizendo. Ou seja, com os exemplos malignos. De gente que quando começou, você torceu em favor. Dizendo, tomara que essa pessoa seja mais uma voz do bem. Anunciando a palavra do Evangelho. Aí você vai assistindo. E vai vendo o pioramento daquela alma, daquela criatura, daquela mente. Todo dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, a pessoa só vai ficando pior, a boca só vai exalando um hálito cada vez mais infernoso, do Tártaros do inferno. A boca exala veneno. Tudo que procede dali é juízo de mordacidade. Não sai uma palavra de graça, não há um brilho de luz, não há um tom de doçura. O fruto já se manifesta na própria voz, de tão explícito que se tornou. O fruto já se manifesta no timbre, de tão explícito que se tornou. O fruto já se manifesta no conteúdo das construções das palavras, da articulação do que é dito, de tão intrínseco que se tornou. É inegável. Não precisa nem andar para seguir no dia a dia na intimidade. A intimidade é horrorosa. Se a publicidade já é nojentamente insuportável, imagine a intimidade. Como é a intimidade dessa raça de víboras, que são maus, por isso só sabem falar coisas más. Como é que vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? Aí Jesus diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. É sempre assim. A boca vai acabar entregando vocês vão se manifestar. E vai haver um sobejamento de maldade brotando. Isso de maneira pública, de maneira privada, então nem se fala. É um alagamento de veneno, de maldade, de ódio em todo lugar. Essas são as pessoas que Jesus está dizendo que estão nesse grupo de risco, dos que pecam o pecado para o qual não há perdão, que leva você para aquele estado de quando você morre. Morrendo, morrerá. Não há nenhum outro prolongamento por vir. Há uma definição de juízo peremptória sobre essas condições da natureza humana deliberadamente perversas. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O ser humano bom, todavia, tira do tesouro bom da sua alma, do seu ser. Quando ele é bom, quando ele carrega amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, misericórdia, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando essas são as realidades da sua natureza intrínseca, o que faz desse indivíduo um ser humano bom, que dá o fruto de boas obras, também faz dele um ser de boas palavras, de boa nova, de graça, de edificação, de exortação, de acolhimento, daquilo que mostra um caminho de solução, de luz, e faz as pessoas melhorarem, ajuda as pessoas a crescerem. Quem quer que chegue perto dessa árvore e prove desse fruto,
fica fascinadamente seduzida pela bondade e fica desejosa de se tornar idêntica na prática ao resultado daquela mesma frutuosidade. O ser humano bom tira do tesouro, porque o coração aqui é chamado de um bom depósito, onde a pessoa só guarda aquilo que vale a pena. O que é ódio, é amargura, é raiva, é conflito permanente, é indisposição latente ou patente, é determinação de inimizade visceral, sem nenhuma expectação ou desejo ou vontade de que alguma coisa acontecesse para a melhoria daquelas outras vidas que são tão diferentes da gente, mas a gente quer que elas se convertam ao bem. Não! Somente o ser humano bom é que tem no coração esse depósito de esperanças em favor da vida e do mundo. O ser humano mau não é assim. O coração dele não é um tesouro, não é um cofre de bondades, um cofre aberto de bondades a serem distribuídas. De modo algum. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas do seu ser, saem pela sua boca, brotam da sua vida, se manifestam como atitude, como sentimento, como afetividade, como caráter e como comportamento. Assim é com o ser humano bom. Mas o ser humano mau, do mau depósito, desse bunker do coração, ele tira todo dia somente coisas mais. Ele está falando desse pessoal que começou a planejar matá-lo, que é esse pessoal que está zangado com o bem que ele opera. É o contexto inteiro que está em questão. Não é algo estanque. Você tem que me ouvir à luz de tudo que eu venho falando aqui nesse capítulo 11, do verso 28 em diante, entrando pelo capítulo 12. Nos últimos 10 dias, é o contexto disso aqui para você entender para sempre. Para que nunca mais apareça dentro de você isso como questão. Se você me ouviu esses dias, você não tem mais o direito a nenhuma pergunta a esse respeito. Está óbvio. E você só tem que decidir quem você é. Quem você quer ser nesse mundo, nesse ambiente, o que você quer frutificar, o que você quer demonstrar. Se você é um ser humano bom que tira do tesouro coisas boas, ou se você é um ser humano mau, apesar de religioso, ou não é apesar, muitas vezes é por causa de ser tão religioso, é que você se torna tão mau assim. Por causa da sua ortodoxia, do seu dogmatismo, da sua divisão, da sua capacidade despudorada de pretender separar o joio do trigo, que Jesus disse que nenhum ser humano deveria tentar fazer, jamais, que isso é uma tarefa para uma outra dimensão realizar, não nós humanos contra nós mesmos humanos. Entre nós, nenhum de nós recebeu essa prerrogativa, mas o ser humano mau faz isso o dia inteiro. Aquele ali está perdido, aquele ali vai para o inferno, aquele ali é do diabo, aquele ali já se desgraçou todo. Você lida com isso o dia inteiro. Ainda fica querendo saber, me perguntar, Caio, o que você acha desse tipo de comportamento? Eu não respondo. Não respondo mais. Eu estou respondendo há 51 anos. Agora está tudo gravado e não só dessa vez, há milhares de outras vezes. Se você entrar aí no meu portal, caiofabio.net, caiofabio.net, escreva aí, caiofabio.net. E se o Caio conseguisse fazer com alguma rapidez o favor de abrir o portal caiofabio.net, botar na tela, você vai ver que tem uma lupinha. E se você escrever nessa lupinha o que é o pecado contra o Espírito Santo, ou simplesmente escrever o pecado contra o Espírito Santo, você vai ver que só do ano 2001 para cá, dá para você escrever aí, meu querido Caio, pecado contra o Espírito Santo, na lupinha. Eu comecei esse site em 2000, na realidade em 2003 eu comecei esse site, a escrevê-lo todo dia. E de 2003 para cá, veja a quantidade de respostas, quantas tem aí que não dá para eu ler daqui. Pode falar em voz alta, Caio. Está marcado lá em cima o número de respostas alusivas a... Lá em cima, o que está escrito aí? Pode falar alto. Quanto? 268 vezes, só aí. Então eu não respondo mais. E depois de agora, muito menos. Não há desculpa para ninguém aqui. É simples assim. Raça de víboras.
Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O ser humano bom tira do tesouro do seu coração coisas boas, mas o ser humano mau tira do tesouro do seu coração coisas más. Digo-vos, preste atenção, digo-vos, é Jesus dizendo. Então ouça, pelo amor de Deus, se Jesus tem o significado que você diz que ele tem para você, então ouça! Pelo amor de Deus, ouça. Digo-vos que de toda palavra frívola, idiótica, inconsequente, gratuitamente perversa, que vocês proferirem na frivolidade, na vaziez de vocês, e olha, ele aqui usou até uma palavra amena, quando ele falou de frívola, de frivolidade. Qualquer palavra frívola que proferirem os homens, mas aquelas frivolidades que a gente acha que pode brincar de ser frívolo contra o próximo, como alguns de vocês brincam de frivolidade contra o próximo, ou escrevem aqui no TikTok um monte de frivolidades, eu só fico vendo. Dá pena. Eu me encho de misericórdia de ver como vocês hoje brincam de frivolidades. O que Jesus diz é: de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia da verdade, da luz de Deus, inapelavelmente. Porque pelas tuas palavras tu serás justificado. É o que Paulo diz em Romanos 10, se com a tua boca tu confessares a Jesus como teu Senhor, e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, tu que recebeste esta informação e não negligenciaste, serás salvo. Agora, se do teu coração, mesmo com toda a consciência do que seja a realidade, a verdade, a bondade, o amor, a natureza de Deus manifesta em Cristo Jesus, você decide, por caprichos da sua própria maldade, dizer o oposto e contrapor-se a essa realidade, o juízo já está na sua cabeça. E não sou eu que estou prometendo, é Jesus que está dizendo. Eu estou tentando evitar que ele venha. Eu estou tentando evitar que ele chegue. É somente isso que eu venho fazendo aqui. Mas já está na cabeça de quem quer que assim proceda, com essa naturalidade maldosa e perversa. Porque pelas tuas palavras tu serás justificado diante de Deus. E pelas tuas palavras tu serás condenado. Tome cuidado com o que você faz das suas palavras. É preciso que a gente pare de brincar de evangelho. Eu estou cheio de gente aqui que brinca de evangelho inconsequentemente. O evangelho é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas diz: aprendei de mim, porque eu sou manso. Esse é o fruto que vocês têm que dar. Eu sou manso e sou humilde de coração. Façam isso e vocês vão achar descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, se você decidir se tornar uma víbora peçonhenta e diabólica, você pode. Você pode blasfemar até não poder mais, até entrar naquele nível de não retorno, onde não tem mais volta. Eu citei aqui o escritor de Hebreus, no capítulo 6, do verso 4 em diante, dizendo: é impossível renovar para arrependimento aqueles que têm consciência absoluta de tudo. Provaram tudo, sabem tudo, não tem dúvida nenhuma, sabem a diferença, mas preferiram optar pela malignidade. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Eu quero concluir, o TikTok aqui está vivendo os seus últimos 5 minutos, já deu aquela caída inicial. Eu quero ler em Provérbios, no capítulo 14, para você, alguns versículos. Preste atenção nisso, no verso 3 de Provérbios 14. E diz: está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Ou você pode ler no verso 18, aqui de Provérbios, capítulo 14, que diz: os simples herdam a estultícia, a tolice, aqueles que não pensam, aqueles que deliberadamente se entregam a se deixarem conduzir pelas mãos de qualquer um, e abriram mão do discernimento. Esse é, aqui no texto hebraico, em Provérbios, o ser humano definido como o simples. Não é porque ele é bonzinho, gente boa, não. É porque ele é tolo.
Eles herdam, os tolos, esses que se entregam à condução de qualquer um e abrem mão do próprio discernimento, eles se tornam herdeiros da estutícia, da estupidez. Mas os seres humanos prudentes se coroam de conhecimento cada dia mais. Então veja bem o que você segue, o que você diz, é aí que eu aprendo. Como aqui mesmo em Provérbios, ainda no verso 21, está dito, o que despreza, veja só, o capítulo 14, o capítulo 18, verso 21, veja comigo. Capítulo 18, verso 21 de Provérbios, que diz, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha aqui, a morte e a vida estão no poder da língua, das tuas palavras, do que você decide dizer. O que bem utiliza a sua própria língua e suas palavras, come o melhor dos seus frutos. Mas o que utiliza mal a sua língua e suas palavras vai comer a venenosidade do pior de todos os frutos, como a gente lê o irmão de Jesus em Tiago, no capítulo 3, na Epístola de Tiago, onde a ênfase dele é sobre a língua, dizendo a língua é a realidade mais destrutiva dessa vida. Tome cuidado com o que você anda falando, dizendo, declarando, porque você pode estar declarando o seu próprio juízo. Existem juízos para os quais há perdão, mas existem algumas naturezas lúcidas, deliberadas, de uma maldade hitleriana, de lucidez, de perversidade, para a qual não há perdão. Jesus, é tão difícil dizer e falar essa palavra, especialmente para uma pessoa que não passa a vida tocando nesse tema, exceto quando é provocado ou perguntado, ou quando inevitavelmente se chega a ele. Porque não me dá prazer em trazer esse anúncio, mas me é impossível negar esta verdade. Por isso eu quero pedir que o Espírito Santo não deixe que eu tenha sido apenas um loquaz da verdade, um falador da verdade, mas que ela não tenha produzido nada de consequência transformadora, consciente e salvadora na mente e no coração de quem quer que esteja me ouvindo. Eu te peço, por tua misericórdia, que um milagre aconteça no entendimento, na compreensão, no coração empedernido daqueles que estão, porventura, me ouvindo ainda com chance de regeneração no seu ser, de novo nascimento na sua vida, de graça e de possibilidade de se tornarem uma nova criatura, uma nova criação, uma nova vida, que possam ainda experimentar a metamorfose, que larguem essa existência de lagarta venenosa e se tornem borboletas do reino de Deus, polinizadoras do reino de Deus no mundo. É o que eu te peço em favor daqueles que estão me vendo e ouvindo, em nome de Jesus. Amém e amém.